Você ouve agora o Evangelho no Ar. Apresentação: Chico Cruz. Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio ouvintes da nossa rádio Idefran. Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar. Nesta manhã, iniciaremos o estudo do Evangelho comentando o seu prefácio. Para tanto, usaremos inicialmente um texto escrito por nossa companheira de Ribeirão Preto, já desencarnada, Leda de Almeida Rezende Ebner, de julho de 2001, para os estudos do Centro Espírita Batuíra. Diz ela: Allan Kardec, ao estudar a ciência e a filosofia espírita, percebeu que ambas levam o homem a uma atitude moral, que é exatamente a ensinada e vivida por Jesus. Escreveu então esta obra. Ela contém um prefácio, uma mensagem vinda através da mediunidade assinada pelo Espírito da Verdade. Kardec justifica a sua colocação porque resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Podemos raciocinar sobre as ideias expressadas no prefácio, tomando a liberdade de transcrevê-lo integralmente. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalha-se por toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estabelecemos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Quem são os Espíritos do Senhor? Todos nós, uma vez que somos seus filhos. Todavia, a referência é feita aos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Pois aqueles que já fizeram o seu desenvolvimento pleno, intelectual e moral em reencarnações em mundos materiais, tornaram-se puros, anjos, vivendo então a vida plena do Espírito, trabalhando como colaboradores de Deus. Fazem parte do grupo liderado por Jesus, cooperando na progressão da Terra e da sua humanidade, constituída de encarnados e desencarnados. Espíritos de todas as categorias, de maneiras diversas, sempre se comunicaram com os homens. A mediunidade é um fato comprovado experimentalmente. É uma faculdade inerente ao espírito que se desenvolve no decorrer do seu processo evolutivo. De tempos em tempos, todavia, sempre que a humanidade necessita de algo mais, impulsionando-a ao progresso, espíritos superiores vêm colaborar de forma mais evidente neste avanço intelectual e moral. Assim, no século XIX,
houve por toda parte muitas e variadas manifestações, que levou Arthur Conan Doyle a escrever terem elas as características de uma invasão organizada no primeiro capítulo de seu livro História do Espiritismo. Essa invasão teve a finalidade de despertar o homem para o reconhecimento do mundo espiritual, para onde vão as almas dos que desencarnam, das suas leis e das consequências deste conhecimento para a humanidade. Os Espíritos do Senhor, sob o comando de Jesus, tudo organizaram para que sua mensagem sublime fosse realizada na época certa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Assim, quando a humanidade estava mais amadurecida, preocupada no uso da razão na interpretação dos fatos da vida, procurando libertar-se das ideias pré-concebidas e dogmáticas que imperaram durante séculos e séculos, essa invasão organizada nos planos mais altos surgiu na Terra para trazer interpretações mais claras e objetivas das lições de Jesus, baseadas em fatos naturais, até então considerados sobrenaturais e muitos envolvidos em superstições. E eles nos convidam ainda hoje a todos ao estudo e análise desses princípios que nos dilatam o entendimento e a sensibilidade, impulsionando-nos ao trabalho do bem, pelo bem e para o bem. Eles nos mostram quem somos, por que aqui estamos e para onde vamos, compreendendo que os ensinos de Jesus podem e devem ser vivenciados por cada um de nós. O Espiritismo nos dá prova de que somos filhos e herdeiros de Deus, trazemos as virtudes dos céus em potencial que estão sendo desenvolvidas por nós, porque trazemos também a perfectibilidade, isto é, somos passíveis de aperfeiçoamento. O Espiritismo veio para auxiliar homens e humanidade a evoluir no roteiro indicado por Jesus, mostrando que é possível amar o próximo e todo e qualquer próximo como a si próprio, despertando no homem a fé que vem do raciocínio, levando-o a encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo bem estudado, bem compreendido, leva o homem a viver, agindo com sua inteligência e sensibilidade na melhoria perseverante de si mesmos, dos que o rodeiam e da comunidade onde vive, age e reage. Amarmos-nos uns aos outros é a meta que o Espiritismo nos estimula a alcançar com os esclarecimentos das leis naturais. Pensamos que Kardec foi feliz ao colocar como prefácio a mensagem assinada O Espírito de Verdade. A pleiade de espíritos superiores que colaboraram sob o comando de Jesus na evolução e redenção da humanidade terrena, inspirando-nos, amparando-nos, sendo testemunhas do nosso viver. Prezados ouvintes, após estes esclarecimentos que nos foram dados pela nossa queridíssima irmã Leda, nós vamos prosseguir ouvindo um novo texto, onde encontraremos também breve comentário assinado pelo espírito denominado de Chateaubriand, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos,
edição de fevereiro de 1860, intitulado O Tempo Presente, em comunicações espontâneas, psicografado pela médium Estelle Requier. Diz o texto: sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Disse-vos eu, é que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de realização, para abrir-se à era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Com efeito, se fora das manifestações espíritas lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem hesitação, os sinais precursores que de maneira irrefragável vos provarão que os tempos preditos são chegados. As comunicações se estabelecem entre todos os povos e as barreiras materiais são derrubadas. Os obstáculos morais que os opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos, apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade estabelecer-se-á, enfim, de maneira sólida e durável. Observai desde agora os próprios soberanos, impulsionados por mão invisível, tomarem, coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas, e as reformas que espontaneamente partem de cima são bem mais rápidas, mais duráveis que as que vêm de baixo, que são arrancadas à força. Malgrado os preconceitos da infância e da educação e o culto do passado, eu pressenti a época atual. Estou feliz por isso, e mais feliz ainda por vir dizer-vos, irmãos, coragem, trabalhai para vós pelo futuro dos vossos, trabalhai sobretudo por vosso melhoramento pessoal e gozareis, na vossa próxima existência, de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar quanto a mim vou-la dar a compreender. Prezados ouvintes, esta mensagem, traduzida por Kardec na Revista Espírita, mostra-nos que em muitos momentos espíritos diversos vieram nos trazer a lume suas ideias, seus pensamentos a respeito dos conteúdos que a doutrina espírita poderia nos trazer. Percebemos que tanto na mensagem da nossa irmã Leda, em que ela faz uma reflexão a respeito do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando a grandiosidade do trabalho espiritual em torno da constituição e coordenação da doutrina espírita e, em particular, do Evangelho segundo o Espiritismo, que solidifica as bases doutrinárias como o terceiro livro do Pentateuco espírita, dando-nos a certeza de que grandes modificações estavam a caminho, não só no campo religioso, mas também filosófico, científico e social. Em todos eles, nós percebemos as grandes modificações trazidas pela doutrina. O que nós ainda não conseguimos nos atentar é que existe um quinto campo, que é o da individualidade. A transformação íntima de cada um de nós à luz do Evangelho de Jesus. A modificação necessária de nossas almas para que nós possamos compreender e melhor entender as lições do Evangelho de Jesus que permeiam as nossas existências há 2000 anos, e não nos damos conta de que não é o outro que necessita necessariamente mudar, mas somos nós que precisamos entender e compreender que a materialidade de nossos corpos é finita e em algum momento precisaremos deixar a carne em direção à vida real, a vida do espírito, e nós não tomamos nenhuma medida para que essa transformação íntima aconteça aqui, enquanto estamos vivenciando
a existência corpórea, para que quando chegarmos do outro lado, percebendo, enxergando e compreendendo a grandiosidade da vida do Espírito, possamos melhor avaliar o nosso crescimento espiritual. Malgrado, como diz o nobre espírito amigo Chateaubriand, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos que nós guardamos dentro de nossas almas, que nós não conseguimos alijar deste processo, que nós teríamos a necessidade premente de modificar, não só na condição social, mas principalmente na condição individual. Muitas vezes ouvimos companheiros dizendo-nos da importância da modificação de nossa sociedade. Mas o princípio basilar que enxergo eu é o movimento de transformação interior, abrindo mão das nossas materialidades e pensarmos na nossa quase apagada condição espiritual como espíritos eternos neste movimento diuturno de crescimento intelectual e evolução moral. Hoje, já afinados com as luzes do Evangelho de Jesus, todos nós, estudiosos da doutrina consoladora, devemos nos esforçar para encontrar em nós o homem novo, reformulado em suas atitudes, pensamentos e ações. Somos hoje o que fizemos no passado, mas o futuro é exercício de amor no presente, que há de consolidar nossa condição de espíritos comprometidos com Jesus no mundo de regeneração. Prosseguiremos a seguir com o nosso estudo do prefácio do Evangelho. Encontramos ainda uma vez mais no site acasadoespiritismo.com.br um artigo de 2009 escrito pelo confrade Dulcídio Dibô e transcrito do jornal O Semeador, intitulado O Prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso companheiro escreve dizendo-nos: Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, insere no prefácio desta obra uma instrução do Espírito da Verdade transmitida via mediúnica. Esta pequena mensagem resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter da doutrina espírita e o objetivo da obra. Procuraremos transcrever os 4 parágrafos da mensagem, analisando o conteúdo doutrinário. Diz ele: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Neste período, o primeiro fato que observamos é a afirmação de que os Espíritos do Senhor, os Espíritos superiores, são as virtudes do mundo espiritual, a serviço da causa do Mestre e da espiritualização da Terra. A ordem provém de Deus, a consciência cósmica, responsável pela criação e manutenção do universo, a pedido de Jesus de Nazaré. É o próprio Pai que atende à solicitação do Mestre Jesus e ordena aos espíritos superiores que venham em socorro aos homens terrestres. E essa difusão, simbolicamente, assemelha-se a estrelas cadentes, quer dizer, meteoritos caem do espaço interplanetário na atmosfera terrestre, iluminando em pequenas chamas os caminhos do homem na Terra. No segundo período da mensagem, o Espírito de Verdade tem-se dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido,
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Neste parágrafo, temos o anúncio do cumprimento simbólico da profecia de O Consolador, feita pelo Mestre antes do seu sacrifício e registrada no Evangelho de São João. Diz o texto evangélico: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos de 15 a 26. Na verdade, observamos que foram necessários que se passassem mais de 2000 anos de lutas, sofrimentos, incompreensões, orgulho e vaidade, para que os homens tivessem condição de amadurecerem intelectualmente e espiritualmente, a fim de poderem receber os esclarecimentos do Espírito de verdade. No terceiro parágrafo da mensagem do Espírito Verdade tem-se: As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei unissonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Neste terceiro período, se explica que as grandes vozes dos céus, que soam como uma trombeta, são as vozes dos espíritos superiores, anunciando a nova era e convocando os anjos e os homens para o divino concerto. Quer dizer, para que unidos efetuem a espiritualização da terra, não importando que pertençam a esta ou aquela manifestação religiosa sincera, honesta e que pratique o bem comum, não os interesses de determinados grupos religiosos. O último parágrafo da mensagem do Espírito de Verdade é um verdadeiro convite dos espíritos superiores aos seus irmãos terrenos para a prática dos princípios evangélicos na terra. Diz o texto: Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vocês. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Neste último período, se afirma de maneira categórica que os homens, apesar de sua situação diversificada entre etnias, línguas, religiões, poder econômico, ausência de bem-estar social e econômico e outros, são irmãos dos espíritos e que estas entidades os amam. Em seguida, que exatamente por amá-las, estes seres celestiais estão ao lado dos homens e convidam a se amarem uns aos outros. O amor e a caridade, que é o amor em ação, é o princípio divino que mantém a ordem universal. Concluindo, nesta simples mensagem do Espírito da Verdade, em que se pode estabelecer de maneira nítida 4 grandes períodos: os Espíritos do Senhor, os tempos chegaram, o divino concerto, a vontade do Pai. Podemos observar que realmente se trata do resumo do verdadeiro caráter da doutrina espírita. O cumprimento simbólico da profecia e da promessa evangélica do Consolador. O anúncio de que os tempos são chegados. O estabelecimento da harmonia entre o mundo espiritual com o mundo material, entre os planos superiores e os planos inferiores dos espíritos. O esclarecimento das consciências e o restabelecimento das verdades que foram deturpadas pelas diversas manifestações e interesses econômicos de segmentos religiosos, para que o homem, independentemente da crença religiosa, possa cumprir na terra a vontade do Pai. Não obstante, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos alerta
que tornar-se um cidadão espírita no mundo atual, avassalado pelas crises sociopolíticas, geoambientais, morais, não santificar-se automaticamente é, em verdade, reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. É conscientização de seus deveres e haveres de cidadão, notadamente nesta sociedade brasileira. Por esta razão é que Allan Kardec elabora a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, colocando no prefácio a mensagem do Espírito de Verdade, em que reafirma que os espíritos superiores vêm advertindo constantemente que estamos numa fase acelerada de evolução para novos tempos. Tempos de renovação dos costumes, ao abandono das crises sociais, como na atualidade, drogas, aborto, corrupção em geral, apropriação dos bens públicos, desemprego sem razão de ser, ganância dos poderes econômicos, ganância cada vez mais. A doutrina espírita surge não para acomodação. Não se trata de um movimento de libertação social, nem movimento de prosperidade que é inerente ao sistema econômico em que vivemos, mas procura orientar para as teses espirituais neste processo, oferecendo em seu conteúdo doutrinário um novo conceito de homem, de perspectiva de constantes comprovações no campo científico de seus fenômenos mediúnicos e, notadamente, as consequências religiosas baseada na fé raciocinada. Bezerra de Menezes, em Estudos Filosóficos, na sua primeira parte, um livro da editora Edicel, do ano de 1977, no seu número 4, intitulado Nova Revelação, faz um comentário a respeito da doutrina desta página prefaciada pelo Espírito da Verdade, dizendo assim: a relação que se tem guardado desde os primitivos tempos, a revelação religiosa com a capacidade humana, é a melhor das provas racionais a favor da pretensão que sustenta o Espiritismo de ser ele mesmo uma nova revelação. Se Deus tem mandado a sua luz como meio de auxiliar-nos em nossa evolução moral, gradualmente, progressivamente, e na medida do desenvolvimento que temos dado à nossa perfectibilidade, segue-se que, enquanto não tivermos alcançado o máximo desta perfectibilidade, não poderá ter descido o maior e o último ensino divino. Até Jesus foi assim. Por que deixar de sê-lo depois de Jesus, uma vez que não temos atingido o último grau do saber e da perfeição moral? Supô-lo seria admitir que Deus estabelece leis várias que se alteram com o tempo. Só assim, atacando a onisciência, poderia alguém acreditar que a relação que tem vindo constante até a revelação messiânica, de repente e sem causa aceitável, fosse interrompida. E é perfeita interrupção cessar toda a revelação enquanto o homem continua a desenvolver a sua capacidade perfectível. É que Jesus disse a última palavra, respondem-nos os mais messianistas que o Messias. Não há tal. Respondemos-lhes com a autoridade do próprio Cristo. Nos Evangelhos encontramos que ele disse a seus discípulos: muitas outras verdades tinham a ensinar-vos, porém não é oportuno. Ainda não tem a humanidade a precisa capacidade para compreendê-las. É, pois, o Cristo, o próprio Cristo, quem declara não ter dito a última palavra do céu. É ele quem consagra a eterna relação da revelação com a capacidade humana. Se, pois, Deus veio dando seu ensino gradualmente mais amplo, à proporção do desenvolvimento da perfectibilidade humana, desde o princípio
até Cristo, e se Cristo confirmou esta lei para o futuro, tanto que deixou de ensinar o que excedia a capacidade humana do seu tempo, segue-se que, enquanto não tocarmos o último grau da nossa perfectibilidade, não deixará de vir o ensino celeste, e virá sempre que a humanidade tiver ascendido mais um degrau na escala do progresso. Ora, de Jesus para cá, ninguém o contesta. O mundo tem realizado maior progresso do que fez de Abraão até Moisés e de Moisés até o Cristo. Logo, por aquela lei de relação, é tempo de novo e mais amplo ensino. O que traz o Espiritismo, perfeitamente conciliável com a razão e com a consciência humana, é, como temos visto, perfeitamente conciliável com o infalível critério da verdade, os sumos atributos do Criador. O Espiritismo, pois, pode, a justo título, pretender as honras de uma nova revelação complementar das anteriores. A pluralidade de existências constrói uma cosmogonia admirável e tão digna do Ser Supremo como é mesquinha e repugnante a que se baseia no princípio da vida única. Quando tivermos firmado a base, descreveremos o edifício, comparando-o com o da cosmogonia de Moisés e os corolários que desta se tem tirado. É longo trabalho, mas não será perdido para o leitor, que poderá apreciar, por pequenos quadros, a grandeza da nova doutrina, acoimada de diabolismo e de charlatanismo. Ver-se-á como tudo que repugna a razão e a consciência, segundo a explicação da cosmogonia, fundada na vida única, resplende de luz, segundo a explicação da mesma cosmogonia, fundada nas vidas múltiplas. Ver-se-á a diferença que vai do ensino firmado na letra do Evangelho para o ensino firmado no espírito do Evangelho. O Espiritismo, trazendo aquela simples verdade, deslocando aquela base da cosmogonia, torna inexpugnável a sublime doutrina do Redentor e estabelece por estreitíssimos laços a união da religião e da ciência. É uma revelação científico-religiosa a doutrina dos espíritos. E isso é um grande passo nas vias do progresso humano, porque ciência e religião são as asas em que o homem se firma para ascender à perfeição, que é seu alto destino. Tanto uma como outra recebem a luz que vem do alto, porque ambas são essenciais à realização do fim para que fomos criados. Supõe-se que os grandes gênios científicos que têm aberto larga estrada pelos desertos desconhecidos do saber humano são aparições casuais, como se diz de tudo o que não se pode compreender. E por que não se há de ver nesses privilegiados emissários diretos da providência, incumbidos de trazerem ao mundo o ensino científico, como Moisés e Jesus vieram trazer o ensino religioso? Se o fim para que fomos criados é desenvolvermos indefinidamente nossa perfectibilidade, e se a perfectibilidade humana compreende o aperfeiçoamento das nossas faculdades intelectuais e afetivas, por que há de o Pai só nos dar auxílio em relação ao desenvolvimento das últimas e deixar-nos à míngua quanto às das primeiras? Será admissível que só se exija na corte do Onipotente título de virtudes que não o de saber? O Espiritismo não aceita a perfeição sem o duplo requisito, e não há criatura racional que não lhe dê razão. Um santo ignorante é um misto repugnante de luz e de trevas. Só o santo sábio realiza a concepção da máxima perfeição humana. E, pois, se Deus concorre com seu auxílio para que sejamos santos, não tem razão para negar-nos aquele auxílio em razão à necessidade que temos de sermos sábios. Os grandes gênios, portanto, são espíritos superiores, enviados à Terra com a missão de iluminarem a humanidade, como fazem os Messias. Racionalmente, parece-nos irrecusável a base do Espiritismo. Vejamos se a experiência confirma este conceito. Encerra
Bezerra de Menezes o seu trabalho. Nesta manhã, após as explicações ouvidas a respeito do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, fica-nos o dever de refletir, procurando entender, através das diversas opiniões aqui trazidas, as nossas necessidades junto à doutrina, no campo do conhecimento e do trabalho. Façamos de Jesus o nosso exemplo maior. Procuremo-nos transformar as nossas existências materiais num exercício de amor e de conhecimento, utilizando-nos, como nos ensina Bezerra, a capacitar as nossas duas asas, a do saber e a do amor. Trabalhemos fortemente para que nós consigamos, ainda nesta existência, vencer as maiores dificuldades que nublam o nosso progresso espiritual, e façamo-lo de tal maneira que nós possamos, ao deixar a carne, estarmos em melhores condições espirituais. Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade, extremamente agradecido aos radioouvintes que nos prestam preito da sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.